Então, vou fazer o vídeo para mostrar duas coisas. Para salvar o link como favorito, para depois ficar mais fácil acessar esse endereço aqui, sem precisar digitar ele no Google ou no portal da prefeitura. E o outro é converter os arquivos de Word para PDF para poder postar para as famílias. Então, geralmente, essa parte daqui de cima vai mudar de acordo com cada versão, cada instalação. Mas tem uma estrelinha aqui, ó. Essa estrelinha, se clicar em adicionar em favoritos, ele vai escolher um nome, um título, e aqui a barra e vem em concluir. Depois, quando eu for abrir uma outra aba, e aí eu quiser no outro dia acessar, aqui o meu já fica essa barra aqui, ó, são uns favoritos que eu tenho que eu mais uso. Eu posso vir nesses 3 pontinhos que tem aqui no canto da tela, e aí eu venho aqui no favoritos, e eu consigo achar aqui no favoritos o site que eu salvei do EducaroWeb. Então, daí para poder fazer o login e a senha. Essa é uma questão. Então, a parte do login e a senha é a mais simples. E aí, a partir do momento que a gente consegue vir aqui na página do professor, na turma, caiu o meu acesso porque fiquei muito tempo sem mexer enquanto eu configurava aqui para gravação. Então, se vir aqui na turma, vai aparecer aqui os documentos, que é onde a gente precisa colocar os documentos para as famílias. Os meus que eu já anexei, eu optei em botar cada proposta separada, porque a família vai conseguir ler o título da proposta antes de olhar. Então, todos eles têm a mesma data, só que eles não têm um documento único com as 3, né? Os 3 compreendem essa semana, e a carga horária de 10 horas ela está dividida em 2 horas para cada proposta. Então, aqui seria onde tem que clicar para incluir o arquivo, e foi a parte que a Mariana explicou no vídeo dela. Então, aqui já colocando o título, a família vai conseguir ter esse acesso. Eu coloco aqui a data e aqui a parte onde tem que anexar o arquivo. Então, vamos para a parte de converter o arquivo. Na parte dos meus documentos, né? Então, eu vim aqui na minha pasta do CI, onde eu tenho meus e-mails salvos. Então, eu fiz o arquivo dos documentos das famílias. E agora eu vou mostrar quais são as opções de converter um arquivo. Então, eu vou abrir um deles. E existem 3 formas de a gente converter esse arquivo de Word em PDF. A primeira delas é usando o programa PDF Creator. Escreve assim no Google, abre o Google, escreve PDF Creator Download. Pode baixar no primeiro site que aparecer. A única ressalva é, não use o site Baixa Aqui. Nunca baixe nada no Baixa Aqui. Baixa Aqui é o viveiro de vírus só dá zica. Então, baixa aqui no primeiro. Aí seleciona, vai lá, faz download, tem que ter esse programa baixado, é uma das opções, né? Não vou baixar, mas aí tem que vir aqui o passo a passo, fazer download, essa é uma opção. A segunda opção é baixar o programa Doro PDF. Pode escrever download sempre depois no final, quando quiser baixar algum programa. A única vez que a gente vai instalar alguma coisa no computador e que precisa baixar e o formato tem que ser exe, porque ele é executável. Se não estiver procurando baixar nada e de repente for buscar um livro e baixou um exe, aí não executa, porque daí é vírus. Mas se você está procurando um programa, ele vai ter que ser no programa exe. A mesma questão, né? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, só não pode ser o site do Baixa Aqui. E a outra opção, aí abre aqui, faz o download, né? Direitinho, instala direitinho. E a outra opção é o I Love PDF. O I Love PDF, ele é uma ferramenta online. Então, quando clica ali no site I Love PDF, ele dá várias opções. Juntar PDF, dividir PDF, comprimir, passar alguma coisa que você baixou na internet de PDF para Word, passar o seu Word para PDF, que é o que a gente quer nesse momento. Então, eu vou fazer primeiro esse passo e depois eu faço dos passos anteriores. Então, aqui a gente vem aqui selecionar. E aí eu vou escolher na minha área o que eu fiz de documentos. Depois que eu selecionar um arquivo, ele vai carregar ele aqui. E aí eu venho aqui no ladinho, converter em PDF. Ele converteu e vai pedir para mim baixar o meu PDF, porque ele está online. E aí aqui eu baixei aqui. Vai ficar na minha página de download, tá? A outra opção é vir direto no arquivo, usando aqueles programas que a gente instalou. Ou o Doro PDF, ou o PDF Creator. Eu abro o arquivo e vou em arquivo e imprimir. Por que imprimir? Porque o Doro PDF e o PDF Creator, eles funcionam como uma impressora digital.
Então aqui, se eu quiser fazer no Douro PDF, eu tenho instalado os dois no meu computador, né? Se eu tivesse instalado só um, apareceria só um. Ou o PDF Creator. Para mim, aparece essa montoeira de atividades aqui, ó, porque tem instalado as impressoras que tem aqui em casa. E aí, às vezes, tem que reinstalar a impressora e ele fica aqui salvo, né? Então, aqui no caso, eu vou usar o Douro PDF. Seleciona a impressora digital, que é o Douro PDF. Ele vai pedir para imprimir e vai gerar um arquivo em PDF, é só escolher onde quer salvar. Vem aqui nos 3 pontinhos, escolhe onde quer deixar salvo e aí salva. Então, nós temos 3 formas de converter: PDF Creator, Douro PDF ou online no site I Love PDF.